Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar mais uma leitura onde a gente pergunta para os oráculos e para o tarô sobre as previsões para a próxima semana. Para cada um dos signos a gente vai fazer uma leitura rapidinha, mas você vai ver aí na descrição do vídeo que tem a minutagem para cada uma das leituras. Já quero aproveitar e te convidar para se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. E aí na descrição do vídeo também tem o link para o meu site de agendamento e para o clube de membros aqui do canal, tá? Veja lá direitinho como funciona, participe, é um ótimo jeito de apoiar o canal. E eu sempre deixo a dica que a partir de Geleia Real tem acesso a conteúdo exclusivo. Vamos lá então, gente. Vamos começar aqui por Escorpião. O que vem na direção de Escorpião nessa próxima semana? E as orientações da melhor forma de lidar com o que vem na sua direção. A primeira carta, ela fala das tribos. Então pode ser uma semana que traga questões familiares aí para você lidar, ou questões relacionadas aos grupos, né, as suas convivências. Aí essa mensagem falando assim sobre você se relacionar em paz. Então tem coisas sobre essa coisa de convivência em grupo que vai vir à tona essa semana e você vai poder se perceber conseguindo se relacionar em paz com algumas pessoas, com algumas questões. Ou, se você não vai se perceber naturalmente conseguindo isso, essa fica já a orientação, se relacione com as coisas em paz. Ou seja, não alimentar conflito, oposição, não vale a pena, não é a melhor direção, tá bom? Aí essa mensagem, ela fala, nossa... primeiro vem uma frase assim: Escorpião, você pode se ver vivendo situações onde você vai poder observar no jeito que aquela pessoa está agindo, naquilo que a pessoa está fazendo, uma raiz problemática de valor próprio. E aí então essa carta fala, perdoe. Mas não é você, né, então ficar em dúvida sobre o seu valor, o valor do seu caminho, porque essa carta aqui, ela fala de dinâmicas que elas só crescem e só, né, acontece alguma coisa ali, vira algum assunto quando consegue acessar a gente na dúvida, confusão. Então com você, com o seu valor próprio fortalecido, o valor das suas ideias, o valor do seu trabalho, o valor da sua vida, isso mais fortalecido em você, você consegue se relacionar com essas sombras quando elas aparecem, quando elas são projetadas, né, em você também mais em paz. E se você estivesse projetando, né, uma insegurança sua, um medo seu numa questão, aí também essa semana isso pode apaziguar. O que mais que a gente pode falar para Escorpião essa semana? Certo. Essa semana tem grandes chances de alguma coisa poder ir de uma direção mais conflituosa, por isso que a gente está falando assim, se relacione em paz, perdoe a si mesmo, ou perdoe a outros envolvidos, perdoe se você for perceber, nossa, mas eu só me coloquei nessa situação porque eu também estava mais fragilizado, ali estava precisando, achava que estava precisando, né, de alguma confirmação, de alguma coisa, dessas pessoas, desse ambiente, tá bom? Entende? Tem vários jeitinhos que essa energia pode se apresentar no caminho de cada um, mas a sua mensagem, ela fala muito alto, que não é para você alimentar conflito, oposição. Olha o 5 de paus aqui na mesa. E a salamandra é esse animal que atravessa o fogo sem se queimar. Então tem essa coisa também que diz que não é à toa que você atravessa isso aqui, nada é por acaso, nada se joga fora, e que você tem total condições de atravessar situações mais sensíveis, mais delicadas, que poderiam ir numa direção conflituosa, sem nem alimentar isso, ou sem nem também criar ou se enfiar na direção aí de alguns conflitos, tá? Olha lá. Aqui o texugo do mel é interessante, porque ele é o bichinho que não foge de uma briga. Ele não foge de uma briga. Mas não é porque o texugo do mel é briguento. Se ele precisar fazer por ele, ele não tá nem aí se você é leão, se você é tigre, não importa. Ele não se intimida, não. Mas em prol da própria preservação. Em prol de continuar existindo, fazendo, sendo, como alimenta o seu espírito. Então, assim, essa coisa da autoconfiança tá falando muito alto, tá certo? A coisa da autoconfiança para Escorpião está falando muito alto nesse momento.
E aí, esse é o grande X da questão para você essa semana, Escorpião, porque quando você se posiciona assim, se mantém confiante em você, no seu caminho, sem precisar nem alimentar, nem perder tempo, né? Como é que fala? O fogo no parquinho, né? Que o pessoal fala. Nem você vai atear fogo no parquinho, nem você vai ficar participando de fogo no parquinho, entendeu? Você vai ficar focando aí tua energia, teu tempo, tua inspiração, tua motivação nas suas coisas. Inclusive, quem quiser jogar querosene aí em Escorpião, Escorpião vai pegar esse combustível e canalizar na direção do seu trabalho, da sua casa, do seu bem-estar, né? Da sua aparência, para você se sentir cada vez mais lindo. É isso, tá? Aí nós temos aqui a carta do mundo, que representa graduação. Graduação é conclusão de um período importante de aprendizado, e a roda da fortuna, que fala das coisas podendo mudar numa direção melhor. Mas tem mais de uma carta aqui que me fala que isso se desenrola em situações bem duais, tá? Essa coisa de ser dual, assim, dependendo para quem você pergunta, dependendo de que lado da situação você tá, é difícil determinar 100% bom, 100% ruim, mas por isso que é tão importante a sua autoridade interna, entendeu? E você entender uma coisa fundamental, o que eu escolho alimentar ou não, e não desistir do meu caminho, da minha direção, do que me inspira, motiva, alimenta meu espírito, funciona para mim, do que eu tô criando, do que eu tô fazendo, da minha vida, né? Porque querer controlar o outro ou a dinâmica em si não é o caminho. Vai ser dual, tá bom? Muito bem, Escorpião, espero que essa leitura tenha te servido bem. Boa semana, vamos seguir em frente agora, vamos falar com Sagitário. Oi, Sagitário, bem-vindos! Vamos perguntar aqui sobre o que vem na sua direção essa semana. Se inscreve se você não é inscrito ainda, e na descrição do vídeo tem os links pro meu site e pro clube de membros aqui do canal. Vai lá pesquisar, se você gostar. O que vem na direção de Sagitário essa semana? Felicidade. Feliz, feliz. Alguma coisa que te deixa contente aí essa semana. Tá. Interessante como vê isso aqui. No mínimo é isso. Você fica feliz porque você reconhece que algo se integrou, uma lição se integrou no seu caminho, para você, por você. E aí você tá fazendo as coisas de um jeito, que esse é o significado da integração, né? Eu entendi, eu sei aplicar e eu faço, né? Eu tenho a coragem, a confiança de agir conforme eu entendi aí um padrão da vida. E aí, no mínimo isso, essa felicidade de você sacar uma coisa importante, perceber que tá integrado, fortalecido para você, especialmente em situações onde você possa ter sentido que, nossa, errei, né? Faltou maturidade, faltou entendimento, faltou jogo de cintura, faltou seja lá o que for, e aí ficou se sentindo meio bobo da corte, como o pessoal fala, né? Gosto sempre de lembrar também que o bobo da corte é uma figura dual, tá? Quem que tá rindo, a gente nunca sabe quem tá rindo mais, se é o bobo da corte que tá rindo da gente ou se é a gente que tá rindo dele. Esse é todo o arquétipo ali também do bobo da corte, né? E aí talvez daí venha, será que é daí que vem a expressão, quem ri por último ri melhor? Mas enfim, a sua primeira carta é um momento seu, né, você rindo. Isso aí a gente já viu que tem pelo menos uma situação que Sagitário vive essa semana, que não importa quem começou, mas que você vai soltar um riso sincero essa semana aí, tá? Tem uma coisa aqui sobre aceitação radical. A aceitação radical, se desprendendo de alguma cobrança vindo de outras pessoas, né, projetadas em você, ou você mesmo se cobrando aí com uma rigidez, uma cobrança de perfeição, alguma coisa assim, e isso atrapalhasse a sua expansão. Então essa semana tem uma libertação disso, e aí a mensagem ela reforça. Isso aqui na verdade é uma limpeza de algo que não só não ajudaria, como inclusive atrapalharia. E é um 6 de paus, é uma vitória frente a uma coisa que não fosse próspera, que não só não ajudava, mas poderia atrapalhar. Por quê? Também tem isso. Acabava criando dinâmicas onde você ficasse ocupando papel que não fosse seu para ocupar.
entendeu? Em dinâmicas desequilibradas, que significavam ali o seu desfalque, você ficar esvaziando a sua energia, o seu tempo, o seu dinheiro, o seu conhecimento naquela direção e não havendo uma troca equilibrada. Aquela carta ela fala muito da raiz de culpa, tá? Eu me sinto culpado, aí eu fico tentando compensar por uma culpa de não ser o suficiente, de não estar fazendo o suficiente pelo outro. Isso aí, ó, acabou, né? Uma orientação final para Sagitário essa semana. Tá pensando diferente, Sagitário. E aí a Lua, integração, né? Já falávamos, ó, tem alguma coisa que clica, integra, sedimenta aí, ó. Da Lua, onde está a sua Lua aí no seu mapa astral? Vai lá assistir a leitura da sua Lua, que vai ter um complemento a essa mensagem. Tem todo um novo jeito de pensar e de fazer as coisas. Vai eliminando aí uma crença limitante, e aquela crença limitante estava alimentando você achar que você tinha que fazer assim, era papel seu, obrigação sua. Boas pessoas sempre fazem assim, ou, né, bons parceiros, bons profissionais sempre fazem assim, mas como que é esse assim? Esse assim significa o seu sacrifício, o seu martírio e tudo mais, enfim. Eu sei que a mensagem está saindo bem ampla, é porque isso vai se apresentar em áreas da vida diferentes para pessoas diferentes, mas isso é bom. Isso é bom porque isso significa que as coisas estão entrando na proporção, uma conversa de proporção certa, nem extrapolar, nem espremer. Tem coisas essa semana que vai ficar mais claro para você, que você mesmo está entendendo e integrando a proporção certa das coisas. Ai, que bom. Essa é a sensação de Sagitário nessa semana, tá? Sagitário, espero que essa leitura tenha te servido bem. Beijo pra vocês, boa semana. Vamos falar agora com Capricórnio. Oi, Capricórnio, bem-vindos. Vamos começar aqui a sua leitura, perguntando o que vem na sua direção essa semana. Lembrando que tem o link pro meu site de agendamento na descrição do vídeo, também o link pro Clube de Membros. Vai lá participar do Clube de Membros. Links aí na descrição. Ó, essa semana, Capricórnio, é hora de quê? Tá. É hora de aqui essa palavra-chave libertação, ela aparece aqui, libertação de alguma limitação. E quando dá muita sensação para mim desses pedaços do caminho onde a gente já está encaminhado numa direção. E aí o nosso papel é não ficar se prendendo, se distraindo, criando confusão, criando drama, ou se permitindo ser engolido por muito conflito, confusão, drama, enquanto a gente já está encaminhado numa direção boa pra gente. Então tem essa coisa do perseverar do 9 de paus, é que esse 9 de paus fala também dessa história dessa figura que se liberta de uma limitação com muita gentileza, observando o contexto e encontrando a melhor forma de se desvencilhar daquilo sem causar, sem alimentar, né, o conflito, o atrito, a oposição, seja lá o que for. Isso é a coisa mais sábia, porque, né, você está encaminhado aí. A próxima carta ela fala sobre nó do norte, a direção que a nossa alma quer ir, seguir o seu rumo, a sua direção. Então, essa coisa de você não se prender, se envolver em algumas coisas nesse momento, é o seu discernimento, sabendo que, mas se eu for canalizar minha energia, meu foco nessa direção, nessa dinâmica com essa pessoa, eu deixo de permitir o movimento ou o momento, né? Tem muito uma coisa assim tem alguma coisa que tá ganhando o momento, né? E aí a sua distração, a sua confusão, né? O seu escolher dedicar tempo, energia, atenção em outra questão, não te favoreceria, não convém para você algumas coisas. Então esse discernimento aqui ele aparece, tá? Mas aqui é uma energia muito leve, olha lá. Então eu abraço o todo. Não estou procurando inimigos, não estou colocando muito peso em narrativa de barreira, bloqueio, amarra, não sei o quê. Eu estou lidando com as coisas com outra mentalidade, outro olhar. Tudo faz parte, tudo colabora, mesmo quando não quer colaborar. O Sol.
Tudo faz parte. Novo dia, cheio de potencial, renovação. O Sol também fala sobre sucesso, tá? É hora. O seu sucesso está protegido aqui com essa figura que representa muito para mim proteção. Aí essa próxima carta, por que isso é importante? Poxa, sabe aqueles filmes quando mostra uma cena assim de uma figura andando em câmera lenta e atrás a gente vai vendo o carro explodindo, o prédio caindo e aquela pessoa olhando assim para a câmera, né? Como eu falei, andando em câmera lenta e não estando fazendo parte dessas coisas. É essa a energia, Capricórnio. Essa carta ela fala muito disso, tá? E aí com essa carta desse 4 de paus nesse baralho que mostra ali um ritual de cura, né, e tudo mais, tem algumas coisas que você pode perceber que você vai se safar, você safou delas, não na malandragem, assim, vou usar outra palavra, não na malícia, não na maldade, né, mas tem certas coisas das quais você se safa dessa forma. Isso é sábio. A sua consciência do que é mais importante, de que você anda em território fértil, então a sua mentalidade não está baseada em medo de falta, pensamento de escassez, a única oportunidade, medo de solidão, medo de faltar, de errar, não é o que está falando mais alto, é o que ajuda também com o seu perseverar no seu caminho, enquanto é bem esse pedacinho, assim, tá saindo, tá se desvencilhando de algumas questões, e indo numa nova direção que você vai cada vez mais, o caminho que vem pela frente vai ficando mais claro, mas é claro que você enxerga melhor, entende melhor de onde você está saindo, e aí quando você olha para frente, pensa nos próximos passos, pensa no futuro de algumas questões, está um pouco mais nebuloso nesse momento, mas né, o caminho vai se mostrando. Essa mensagem inclusive fala de memória, né, então tem, sua alma vai lembrando, sua alma sabe o que fazer. Não tem uma coisa de memória muscular quando o pessoal toca instrumento? Então, mas nesse sentido, assim, tem a memória da sua alma sabe o caminho. Então, você acreditar em você, confiar no seu taco, ter como palavra de ordem nesse teu momento aqui, eu lido com as coisas em paz e eu me permito seguir em frente sem me ver enredado em coisas que não agregam em nada para mim nesse momento e sigo. Orientação final para Capricórnio. Vênus. Justamente a minha carta de concluir um ciclo e iniciar o outro. A carta do salto aparecendo aqui. Vênus, prazer, harmonia, bem-estar, amar a vida. Cadê aquela imperatriz que a gente viu mais cedo? Já coloquei de volta, né? Mas a gente viu uma imperatriz aqui mais cedo, que era Vênus na mesa também. Prazer, harmonia, bem-estar, amar a vida, território fértil, entrega a doçura, se permitir, conforto, prazer. Então, muitas vezes, no seu discernimento, vai ser tão simples quanto isso. Ao invés de me ver nessa função, de me colocar nessa situação, o que fica mais confortável para mim, mais fácil para mim, é não me envolver dessa forma nessas questões e pronto. Parece tão simples, mas muitas vezes é a grandíssima decisão que você toma e você permite o teu movimento, que já é hora nesse momento, tá, Capricórnio? Espero que essa leitura tenha te servido bem. Vamos seguir em frente agora, vamos falar com Aquário. Oi, Aquário, bem-vindos! Vamos perguntar sobre o que vem na sua direção essa semana. Lembrando que meu site de agendamento está na descrição do vídeo e o clube de membros também, tem link na descrição do vídeo. O que vem na direção de Aquário essa semana? Tá. Vem algum tipo de clareza, sobre algo que antes não estivesse em clareza. Interessante que eu tenho a carta do questionamento e eu tenho aqui, olha lá, na posição de desafio, e o Rei de Espadas, que é uma carta de claro, né? Claro, comunicação clara, em luz, clareza, informação. A energia do Rei de Espadas, ela não tem rodeios, não tem florear verdades, é fato, né? Trabalha na base de fatos. E aí essa mensagem, ela diz que alguma coisa que tivesse em dúvida
ou como falamos, no espaço de questionamento, ela ganha uma grande clareza. E aí isso promove um equilíbrio. Tem muito essa conversa sobre a sua felicidade. Essas duas cartas. O que é satisfatório para você? O que significa felicidade para você? E aí vai ter em algumas situações um paralelo entre você perceber coisas que de fato, Rei de Espadas, significam você feliz, você contente, você em harmonia, que muitas vezes já estiveram em conflito ou desequilíbrio com algumas ideias sobre o que é ser feliz, como que deve ser para a pessoa se sentir feliz, satisfeito. Interessante isso. E aí por que eu tô falando assim? Porque muitas vezes você foi lá em prol da sua felicidade, você seguiu uma fórmula ou achou que você tinha que ocupar um certo papel e etc. para se ver feliz. Só que aí você vai percebendo cada vez mais que aquilo é o seu medo de falta, o seu medo de abandono, que mora dentro de todos nós, né? Contando, né? Fazendo essa matemática aí, dizendo, ó, a gente tem que ser feliz, a gente tem que se ajudar a ser feliz. Então, para ser feliz, tem que fazer assim, assim, assado. E aí, cada vez mais, aqui com a carta da harmonia, né? Vai ficando mais claro que não é só sobre o que é que você tem que ser ou não, que você pode fazer ou não, se você tá errando ou tá acertando. Às vezes eu tô mirando numa direção de uma coisa que, se eu for olhar bem, de fato não me faz feliz, de fato não me traz satisfação, de fato não significa, né? Mesmo quando eu consigo, mesmo quando eu chego nesse lugar aí, não me satisfaz, não me deixa feliz. Aí temos aqui essa carta e essa energia que toda vez que aparece na mesa vem falando assim: eu vou te mostrar, você vai ver com tanta clareza, você vai ver com tanta clareza. Tem pelo menos uma conversa importante. Então essa comunicação, algo sendo comunicado, uma comunicação clara, ou você recebendo informação, fatos, né, para perceber uma bênção. As de copas aparece aqui, é a minha carta de bênção. E algumas coisas que talvez tivessem virado histórias tão complicadas sobre felicidade, satisfação, sucesso, bem-estar na vida romântica, no trabalho, com familiares ou com amigos, a coisa vai ficando tão clara, de que na verdade você muitas vezes foi protegido. Parecia que podia ter uma complicação, estava em perda, uma frustração, que é o contrário do que a gente está vendo. Mas, na verdade, aquilo era você sendo protegido, preservado de algumas coisas que ou não são, de fato, saudáveis, felizes, né? Ou simplesmente não são para você no melhor sentido possível. Então, você sendo protegido, preservado. Ser grato. Você será grato pela sua história, por como as coisas aconteceram, para você, por você. Aqui tem pessoas, um a um, né, que fazem parte dessa movimentação, desse ganhar dessa clareza. Seja grato que você pode seguir o seu caminho, a sua direção. Pode ser que alguém te conte um segredo, alguma coisa que você não sabia, e que por isso que algumas coisas ficassem no questionamento, ou confusas, as peças não encaixassem. E aí dentro do mistério, daquilo que eu não sei, daquilo que eu não sou, muitas vezes tem até isso, né? O que eu tô fazendo de errado? Mas verdade vai transcender ilusão. Poxa, então, verdade, fato, revelação, clareza, né? Essa semana para ajudar a trazer para completo entendimento algumas questões que estivessem ainda num lugar de dúvida para você. E que bom. Orientação final para Aquário essa semana. Aí essa mensagem fala que nesse momento, então, para que isso vem? Para provocar você de enxergar, reconhecer dinâmicas de sacrifício
Então, assim, me ver nessa posição, me ver ocupando esse papel, significaria renunciar, poder viver o que eu posso viver, andar o caminho que eu posso andar, né? Não teria uma troca equilibrada, uma troca justa, significaria apenas a minha renúncia de novo, de coisas que eu poderia fazer, poderia viver, tá? E aí temos aqui casa 5, que fala de, como se diz, de energia criativa. Então esse é um momento que vai te ajudando a enxergar com total clareza e concluir histórias muito fundamentadas na ferida do medo de falta, pensamento de escassez, enxergando o copo meio vazio, e aí um comportamento que resultasse em sacrifício, mas já é a energia que está impulsionando na direção de criar um novo ciclo, uma nova fase, tá? Vai ter um complemento à sua leitura na leitura de Leão. Muito bem, Aquário, espero que essa leitura tenha te servido bem. Vamos seguir em frente agora. Vamos falar com Peixes. Oi, Peixes, bem-vindos! Vamos perguntar o que vem na sua direção essa semana, pro tarô, pros oráculos, para todo mundo. E pedir orientação de como navegar essa semana da melhor forma possível aí para você. Não esquece que na descrição do vídeo tem link pro meu site de agendamento e pro clube de membros aqui do canal. Vai lá participar. Vamos lá, o que vem na direção de Peixes essa semana? Pelo menos uma situação onde vai te desafiar a acreditar em você, estar confortável na sua própria pele. Não há lugar como a minha casa. Casa, primeiro meu corpo, minha mente, depois o meu ambiente. É símbolo de segurança, símbolo de pertencimento. A sua casa é primeiro de tudo você. E a próxima carta, ela fala assim, ó, eu sigo, né, a minha guiança, a minha orientação interna, ela veio na posição de desafio. Então, por isso que eu te dizia, essa semana tem pelo menos uma situação onde você pode se sentir inadequado, pode duvidar um pouco da sua percepção, e a mensagem dizendo para você acreditar em você, esteja confortável na própria pele, em casa com você mesmo, quem tá no próprio tempo não está atrasado, não é para ficar se sentindo inadequado. Por que a gente tá falando assim? Porque você pode se ver em situações onde tem um contraste muito grande das suas circunstâncias, do seu caminho, da sua direção, quando comparado com outras pessoas. É para você acreditar em você e no seu caminho. Que o seu caminho, as suas circunstâncias, elas te levam na direção da sua felicidade. E aqui é a aceitação radical. A aceitação radical. Então não vou ficar comparando, não vou me deixar ser dominado por dúvida, incerteza. Razão para celebrar com o 4 de paus aqui, essa energia de integração, né? Enxergando as coisas com o chakra da coroa a partir de uma compreensão maior. De que você já está andando o seu caminho e que você não precisa absorver o que não é seu. Caramba, então me parece uma energia muito assim. Essa semana é bom você se blindar um pouco de coisas que são naturais também para ser humano, que é essa coisa dessa dúvida, incerteza, quando alguma coisa parece tão diferente, né? Às vezes porque o outro projeta na gente, né? Algumas questões e a gente aceita aquela projeção e fica todo confuso, às vezes vem da gente mesmo, né? Da nossa própria insegurança, começar a se comparar demais e aí querer desistir, voltar atrás ou ficar muito confuso e deixar de fazer as coisas que a gente já estava fazendo ou tem que fazer. A principal coisa que a gente pode falar nesse momento é isso. Então é você confiar em você essa semana, estar em casa na própria pele, já que você já está seguindo o seu caminho, já que não é para você ficar absorvendo o que não é seu. Também essa mensagem ela reforça, Peixes, essa semana não é para você ficar lutando para se ver em circunstâncias desfavoráveis para você, para fazer valer a sua opinião, para fazer valer o seu valor, para fazer valer nada. Enxergar as coisas de uma perspectiva maior. Se eu tô enxergando aqui que tem alguma questão em desarmonia e tudo mais, é isso que eu enxergo. Eu não fico lutando para provar que eu tô certo, o que é o meu direito, o que eu posso, não posso, como deve me tratar, não deve me tratar. Eu já entendo de uma perspectiva maior que as circunstâncias são desfavoráveis aqui para mim, e as minhas circunstâncias, a gente já falava de circunstâncias antes, né?
As minhas circunstâncias são favoráveis, o meu caminho é favorável para a minha felicidade, as minhas prioridades, aquilo que eu valorizo. 6 de paus, uma carta de vitória, aparece aqui para me falar, peixes, uma frase que vira e mexe eu solto aqui, me parece que vocês gostam, que é para você agir como quem sabe que já está ganhando. A mentalidade é essa. Quando a gente está com medo de estar perdendo, você percebe como a gente percebe a situação e a gente vive as coisas diferente, é para você agir como quem já sabe que está ganhando. Júpiter aparece na mesa para reforçar isso. Júpiter, o planeta das recompensas, né? E aí a casa 6 aqui fala, olha, é para você absorver o que não é seu e é para você entender a proporção certa das coisas. Essa conversa também sobre os hábitos, enfim, não é para se perder, não é para se perder, não é... Observe sem absorver. E você se beneficia também de observar. Quando o espelho se coloca na nossa frente, a gente observa em humildade, em sabedoria. E aí então pode haver ali aprendizados sobre a proporção certa das coisas, mas nada mais do que isso. Confie no seu caminho. Deixa as coisas se desenrolarem na direção que elas podem e devem se desenrolar, porque tem o universo protegendo você, a sua prosperidade, o seu caminho também. Tá certo? Muito bem, peixes. Espero que essa leitura tenha te servido bem. Vai assistir a leitura de Virgem, que vai ter um complemento lá pra você. Vamos seguir em frente agora, vamos falar com Áries. Áries, bem-vindos! Vamos perguntar o que vem na sua direção essa semana. Lembrando que meu site de agendamento, o link tá na descrição do vídeo, tem um link para o clube de membros na descrição do vídeo também. Vamos lá. Essa próxima semana para Áries, o que vem? Ó, a conclusão de alguma questão que tivesse em aberto e você... Uma coisa que vai te deixar contente, feliz. Vai te animar, animado... por poder concluir alguma questão que estivesse em aberto. Você também está preparado. Vai ganhar. Qual que é o sinalizador disso? Você ganhando uma nova perspectiva em relação a você, uma pessoa, uma situação, mais ainda, uma nova perspectiva em relação o que é mais importante, o que tem mais valor para você. Na vida, inclusive. E que tem certas coisas que você pode saber muito bem fazer e ser, só que não necessariamente tem que ver o que te convém, né? Você tem certas habilidades e tem certas condições, né? Psicológicas, emocionais, financeiras, pode ter várias formas diferentes isso, mas você tem um conjunto aí de possibilidades e habilidades que muitas vezes você pode escolher empregar aquilo numa questão, numa dinâmica, numa relação e tudo mais, mas aí também tem isso, né? O entendimento de que isso é uma escolha. Então, tem uma nova perspectiva em relação a isso também. Então, o que tem mais valor, o que é mais importante? Porque muitas vezes essa capacidade e essa habilidade, sem essa pergunta importante, mas o que é fundamental, mais importante, sagrado para mim, por exemplo, pode fazer a gente canalizar as nossas habilidades, as nossas capacidades em direções onde no fundo a gente está alimentando dinâmicas desequilibradas, entendeu? Quer dizer, a gente acaba se sacrificando ali, se esvaziando, entendeu? E alimentando, permitindo e alimentando trocas injustas. Aí, essa mensagem, ela diz assim, eu falo com sinceridade. Então, tem coisas nessa semana que você vai poder se perceber também mais confortável de expressar, de se expressar nas suas verdades. Eu fico sentindo assim, que é uma mensagem que está dizendo que é por isso, porque tem uma clareza, um entendimento da importância de você se manter verdadeiro com que é verdadeiramente importante, questão de valores para você, mas também sem culpa, vergonha de existir dessa forma, sendo verdadeiro dessa forma, em situações que pudesse se criar ali uma imagem sua, uma ideia sua, quem quisesse falar que Áries, olha Áries é isso ou não é aquilo e tudo mais, não é nem isso que está falando mais alto. E aí você é fortalecido nisso, porque você sabe que as tuas decisões e as suas escolhas estão vindo desse seu compromisso, integridade e alinhamento com questões fundamentais.
A próxima carta reforçando isso. Isso é simplesmente você não ocupando o papel que não é seu para ocupar. E aí essa mensagem reforça, é uma nova perspectiva, é um novo jeito de pensar, é um novo jeito de enxergar o que você pode, consegue e o que deve fazer, e esse deve tá vindo dos seus próprios valores, da sua própria balança, né? E não do que você acha que eu tenho que ser, porque senão vão falar ou vão projetar isso ou aquilo em mim cada vez mais. Então aqui, ó, Rei de Paus é uma carta de poder pessoal muito grande para mim, tá? E ele vem aqui com essa fênix. Então é mais um momento de renascer aqui no caminho de Áries, tomando de volta seu poder. E aí essa mensagem fala, isso é ótimo, isso sinaliza a conclusão de um ciclo e início de outro. E aí aí vem assim um spoiler, né, que fala assim, ó, aí você fazendo isso, você permite que muitas coisas andem, né, mas aí não vai estar muito claro nesse momento a grande virada, né, como isso muda mesmo a sua vida. Nesse momento aqui, nessa semana, é simplesmente isso, de conclusão, de questões em aberto, de virada de chave, mas isso vai ter um impacto que a sua vida muda, né? Vai ter um impacto nas suas relações, nas suas decisões, então a vida muda, porque ela pode mudar a partir das suas escolhas diferentes, com esse teu preparo, essa tua nova visão, o seu jeito de se posicionar, tá? Então essa mensagem ela pede que você tenha paciência e confie no tempo das coisas. O Sol, novo dia, cheio de potencial, renovação. Então, algumas coisas ainda estão no espaço de potencial essa semana, mas não é por causa do que vai ser ou não vai ser, de promessas e também fala assim, com essa tua visão, você não tá à mercê da ilusão dos atalhos. Não tem atalho, não tem atalho. Então, quando a gente tá buscando atalho, aí a gente, muitas vezes, se não todas, se coloca em sinuca de bico. Então, você tá paciente e não tá buscando atalho. Você sabe que tem muito potencial no seu caminho. Temos aqui a casa 11, que fala, né, das pessoas, dos entornos. Mas você confia no seu potencial, no potencial do seu caminho e se mantém naquilo que você valoriza. Sem sucumbir à dúvida, confusão, incerteza, acreditar que você precisa do outro, que tem algo que você não tem, que não é, que depende, né, do espaço do outro, da atenção do outro, do dinheiro do outro, do poder do outro, não. E aí você se poupa de fazer maus acordos. Já que eu já falei, mas será que foi aqui que saiu? Tá saindo de novo. Conclusão de um ciclo e o início de um outro, muito sustentado por você em verdade, luz, verdade, clareza, tá? Muito bem. Áries, espero que essa leitura tenha te servido bem. Vamos seguir em frente agora e vamos falar com Touro. Oi, Touro, bem-vindos! Vamos lá. Vamos começar aqui a sua leitura perguntando o que vem na direção de Touro essa semana. Lembrando que o link para o meu site está na descrição desse vídeo. Também tem o link para o clube de membros aqui do canal. Vai lá participar. Touro, essa semana essa mensagem ela fala assim, ó. Você já foi preparado? Eu tenho. Você já foi preparado. Tem coisas que você tem, conhecimento, tempo, saúde, habilidade, clareza, um jeito de pensar, enfim. Tem coisas que você tem e o universo afirma, porque essa é a carta do preparo. Então, vem dizendo assim, o universo que fala, eu já te preparei. Então, você já tem o que você precisa para o que vem na sua direção essa semana. Então, já entra a semana se reconhecendo por A mais B, bem preparado. Aí essa mensagem diz que essa semana vem alguma questão de um jeito meio universo alinha as estrelas, né? Pode ser de uma forma inusitada para você, então. Vem na sua direção a oportunidade de questionar algo e com esse questionamento se dá um grande salto. Ou você recebe uma pergunta
e vem de forma inusitada, e aí isso representa um grande salto. Ou você vai ter a oportunidade de questionar algo, e essa mensagem ela quer enaltecer esse momento do questionar, entendeu? Do tipo, tenha a coragem de questionar algo, porque quando você questiona, você vai conseguir tirar muitas vezes uma crença limitante, né? Ou vai descobrir uma nova direção para as coisas. Então, quando chegar esse momento de questionamento, reconheça ele como uma ótima oportunidade. E você está preparado para esse salto. Ali é a porta de entrada do salto. O salto como uma figura assim para falar de progresso, de acesso, progresso é uma ótima palavra. Aí essa mensagem aqui, ela diz assim, tá? Que não questionar algo por medo, culpa, vergonha, dúvida, insegurança e tudo mais, não daria a oportunidade também de ser ajudado. Não questionar algo também não abriria a oportunidade de progresso. Use a sua voz. Você veja, use a sua voz. Se posicione, fale, questione. Aí a carta olhou para o passado novamente, dizendo assim, isso foi um desafio no passado. Porque sem questionar, sem falar, sem conversar, sem perguntar, tem uma coisa nessa mensagem que me fala que você pudesse ficar um pouco sem rumo, sem saber a direção em que você estivesse indo também. Porque essa carta veio na posição de desafio, né? Em que direção você está indo, né? Perfeito. O que mais? Tem alguma coisa que esteja aí num lugar de informação que você não tem, das coisas que não estivessem às claras... enfim, então use a sua voz, pergunte, faça as perguntas certas, questione. Até essa mensagem fala com o 5 de copas que aparece 2 vezes, né? Para não se arrepender. Para não se arrepender depois. Aí essa mensagem diz que você está preparado. E tem alguma coisa na interação aí, no que se mostra então para você, que te liberta de alguma ilusão e que te ajuda então a enxergar que você está nas circunstâncias ideais para você. Você está preparado, você está num bom caminho para você. Isso é vencendo um adversário, principalmente adversário interno, da dúvida, confusão, incerteza. E não deixando o poder da sugestão contaminar o poço. Você vai saber, porque você está perguntando. E é elemento terra, as coisas bem concretas, objetivas, né? Elemento terra, estabilidade, as coisas concretas, pé no chão. Uma última cartinha aqui, ó, vai limpar a percepção em relação a uma pessoa, a uma questão. Vai limpar uma crença limitante. E olha essa frase aqui por último, Escorpião. Eu respeito a propriedade dos outros. Isso vai significar coisas diferentes para pessoas diferentes, mas já entendeu, né, Escorpião? Essa semana faça perguntas, o que o seu passado já te preparou. Você vai saber o que perguntar, vai saber o que ver. Então, se expresse, fale, sem medo, nem culpa, nem vergonha. Não é à toa também que você atravessa a situação. Essa mensagem diz que esse momento ele é uma pecinha que falta para permitir a conclusão de um ciclo e o início de outro. Energia bem escorpiana aqui na mesa, tá? Vai lá assistir a leitura de Escorpião, vai ter um complemento para você.
E aí, essa energia diz que tá ativando, purificando questões kármicas. Questões kármicas. Karma não é castigo, é aprendizado. Certo? Muito bem. Touro, espero que essa leitura tenha te servido bem. Vamos seguir em frente agora, vamos falar com Gêmeos. Oi, Gêmeos! Bem-vindos! Vamos perguntar o que vem na sua direção essa semana. Lembrando que o link para o meu site de agendamento está na descrição do vídeo e o link para o clube de membros também está na descrição. Essa semana, sua mensagem já pede assim, ó, vai requerer flexibilidade. É uma mensagem que diz que tá limpando aí da sua cabeça, do seu padrão de pensamento, algumas coisas que fizeram parte do seu treinamento. Olha que interessante que isso saiu, né? Então, essa semana é meio disso. No seu treinamento, você vai carregar com você aquilo que é útil, né? Mas muitas vezes para aprender algumas coisas, né? O processo para aprender algumas coisas trouxe aí algumas experiências e tudo mais. Então, assim, ó, essa semana seja flexível. Tem algumas coisas que se limpam no padrão de pensamento, num jeito de pensar, que foram aí os resquícios do treinamento, tá? Que mais que a gente pode falar? Por que tem essa limpeza que também pede essa flexibilidade? É uma energia que pede essa compreensão também, eu ouço, sabe? É claro que tem algumas coisas que estão ocupando aí a tua cabeça, teu pensamento, porque você viveu ali algumas questões e nem tudo você vai carregar com você, vai só carregar os aprendizados, né? Mas ainda essa semana é para você estar consciente disso e ser flexível com você, que ainda pode ter um medo, uma desconfiança, uma ansiedade em relação ao que vem pela frente. Essas duas cartas, elas falam sobre isso, né? Uma relação de dúvida, de ansiedade com prosperidade, abundância, e essa carta fala dos caminhos, das circunstâncias mudando. Então, assim, as circunstâncias estão mudando, mas é natural. Por isso que eu falo, essa mensagem, ela tá trazendo também pedindo para você ser flexível com você também, né? É natural que uma forma de pensar que cabia antes precise de um tempinho, né? Para se adequar ao novo ciclo, às novas circunstâncias. A vida está se abrindo e muitas vezes você pode não se permitir de viver. A vida está se abrindo, expandindo, crescendo, e por conta dessa outra questão você pode não estar se abrindo para fazer, viver. Se você precisar, aqui ó, certeza, essa outra carta aqui, não consegui nem terminar a frase que eu tava dizendo, Gêmeos, essa carta, outro baralho, conta a história também dessa pessoa que deixa de fazer aquilo que quer fazer. Então, pode ser que você precise ir um pezinho na frente do outro, sabe? Mas é um pedido para tirar a mão do controle. Tirar a mão do controle, ter uma relação com a vida de que você será ajudado, você vai receber o que você precisa, que você será ajudado. Invoque o riso. Invoque o riso. O bom humor. Traga leveza. Quando alguma coisa não funciona ou não funciona da forma como você gostaria, ou que você se depara com alguma densidade, invoque o riso. Tem energia muito poderosa que ri, gargalha para mandar embora energia de frequência baixíssima. Devoção, dedicação à própria felicidade, ao próprio corpo, ao próprio bem-estar. A primeira devoção de Parvati, né? E essa dedicação, se eu quero oferecer amor, harmonia, bem-estar, eu preciso encher o meu tanque primeiro. Toda vez que essa carta aparece na mesa, ela vem demandar que a gente reforce o nosso compromisso com auto-amor, auto-compaixão, auto-gentileza. Roda da fortuna, as coisas podendo mudar para melhor, curando o passado e reescrevendo o futuro. Então é bem esse momento de virada para Gêmeos, que pode ter bastante intensidade, você pode se ver mais sensível, pode ter bastante intensidade emocional. Invoque a risada. Invoque a risada. Saiba o verdadeiro papel e o valor da gargalhada, da risada. Interessante. Essa sua mensagem, ela fala de uma energia mais rápida,
de mudança, mas as coisas podem estar acontecendo com intensidade, mas você vai com calma, você vai no seu tempo, você vai no seu passo, você observa, você é flexível, tá bom? Uma última mensagem aqui para Gêmeos essa semana. A mensagem ela reforça que é um momento de virada, de reinvenção, reinventar, principalmente aqui, um jeito de pensar. E aqui a gente vê novamente essa mensagem falando das bênçãos. É para você se permitir fluir em flexibilidade para receber bênçãos, mas tem um jeito de navegar essa energia e foi muito isso que a gente ouviu nesse momento aqui. Às vezes pode parecer uma mensagem confusa, mas depois ela fica literal quando você está vivendo as coisas, tá? Então, cabeça, ouvido, peito aberto, essa semana, respeita o teu riso, invoque o bom humor, invoque a gargalhada, especialmente em momentos de energia densa, tensa, e se permita de andar o seu caminho, o seu bom caminho, as suas boas possibilidades, tá? Muito bem. Gêmeos, espero que essa leitura tenha te servido bem. Vamos seguir em frente, vamos falar com Câncer. Oi, Câncer, bem-vindos. Opa, já saiu carta na mesa. O que vem na direção de Câncer essa semana? Não há lugar como a sua casa. Alguma coisa vai provocar, vai dar uma chacoalhada. Isso é uma ajuda para permitir mudança de ares. O que mais para Câncer essa semana? Abrace o todo, não ofereça resistência, não coloque em lugar de oposição e conflito, tudo faz parte. Aqui, ó, quando a coisa se intensifica, você fica em paz, você se preserva, você apazigua, fica em paz, se preserva com esse 4 de espadas. Você não precisa se sacrificar, você não precisa se sacrificar para receber nada, para conquistar nada. Também tem uma coisa aqui nessa mensagem que fala assim: esteja muito pé no chão e muito atento para situações onde a coisa é feita para você ouvir aquilo que você quer ouvir, mas você não vai agir a partir disso. Casa aparece novamente aqui. Tem uma coisa assim sobre... Para algumas pessoas você pode ouvir coisas que fazem você se sentir inadequado ou muito longe dos seus objetivos, muito distante da realidade, dos seus objetivos. Então, assim, essa coisa da impossibilidade, entendeu? Essa coisa da impossibilidade. E aí tem essa combinação aqui, né? Ó, esteja confortável na própria pele, em casa com você mesmo. Alguma coisa vai provocar nesse momento, nada se joga fora, abrace o todo, observe, porque esses momentos de provocação, eles ajudam a gente a enxergar coisas importantes também. Então, essa mensagem fala, esse momento ele é para ajudar com mudança de ares, mudança numa forma de pensar, porque no final do dia tem essa coisa de uma crença limitante, ou uma crença limitante, ou uma limitação autoimposta, por acreditar que se está muito distante, muito longe, e que ou acreditar que não dá pé, né, falando do português claro, ou acreditar que não dá pé, ou acreditar que para chegar aonde eu quero chegar, eu tenho que me sacrificar. E aí a sua mensagem fala, observe, né, veja como a chave vira e tudo mais. E essa carta aqui do Sol é uma das cartas mais otimistas do baralho. Se a gente acredita muito naquelas narrativas, a gente vai acreditando que a gente tem que carregar alguns pesos, assumir algumas responsabilidades, porque a gente depende de alguma coisa, de alguém, para chegar onde a gente quer. E aí tem muito disso essa semana, de que, não. Tem a proporção certa das coisas também, nada vai ser nos extremos aqui, tá? Esse momento, como ele também faz parte de você ganha acesso à terra, elemento terra que aparece aqui. Touro, Virgem, Capricórnio, a energia de estabilidade, né? Através de navegar essa situação ou essa energia com esse pé no chão,
sabendo observar, se permitindo estar flexível, ensinável, né? Aí a próxima carta, em soberania energética, não absorvendo o que não é seu. Entende? Então agradeça a oportunidade de se posicionar. Pode bater uma vontade de querer se apresentar da forma que vai te fazer ser mais admirável, mais agradável. Resista à tentação de situações que precisam que você engrandeça demais as suas conquistas para você ser aceito. No fundo, você sabe o quê? Você vai sentir. Presta atenção nas coisas, em como as coisas vão te fazer se sentir. E é para você agir de acordo com aquilo que você sabe que é o certo para você, que você já tem consciência que é a sua prioridade, é a sua essência, e se manter alinhado com aquilo que tem mais valor para você, mais importância na vida para você, e perdoar o resto de como a coisa acontece. Orientação final para Câncer. Vai ter um complemento à sua mensagem na leitura de Leão, que é a próxima que eu vou fazer, e especialmente, né, essa mensagem está falando, algumas coisas elas são feitas para você se sentir com culpa, vergonha, medo, insegurança, e aí aceitar sacrificar coisas que você não precisaria sacrificar em prol de uma pessoa, de uma situação. Essa mensagem está falando aqui, né, que não é bem assim. Esse momento aqui é a sua oportunidade, então, de se direcionar em elemento terra, touro, virgem, capricórnio. Mas ali falando muito de pé no chão, estabilidade. Vai te dar a oportunidade de, agindo com o pé no chão, sabendo que de fato tem valor para você, percebendo quando alguma coisa afeta a sua vaidade, mas não se expressando, fazendo escolhas a partir disso, né? E aí, essa tua oportunidade de se manter com seu pé no chão e observar, especialmente aqui, ó, veja como as coisas, as conversas, as pessoas estão fazendo você se sentir. Ouça isso e se mantenha em casa com você mesmo, confortável na própria pele. De repente você vai perceber mais como que uma situação que antes já conseguia te manipular, por exemplo, de concordar com certas coisas, fazer assim assado, quando te fazia se sentir de tal maneira, e aquela situação não sendo nem um pouco favorável para você. E aí você atravessa essa energia, essa situação, podendo enxergar tudo que a gente está falando e não arredando o pé do que é mais importante para você, da sua estabilidade, do seu bem-estar, de como as coisas ficam mais fáceis para você, mais sustentáveis para você. É para você andar o seu caminho, das suas possibilidades, e o poder é mental. Tá? O poder é mental. O sol, novo dia, cheio de potencial, renovação, pode se abrir para a pessoa, se abrir para a vida. Essa é a sua bênção. Mas preste atenção no que as tuas emoções vão te falar num momento em que você já tem informação, clareza o suficiente para ajustar, né? Saber perceber as coisas e ajustar o que você vai fazer com mais sabedoria, com o maior entendimento da proporção certa das coisas, o tal do pé no chão que a gente viu, tá? Muito bem, Câncer, espero que essa leitura tenha te ajudado. Vamos seguir em frente e falar com o Leão. Oi, Leão, bem-vindos! Vamos perguntar o que vem na sua direção essa semana. Lembrando que na descrição do vídeo tem link para o meu site e link para o clube de membros aqui do canal. Tá, Leão, essa semana tem alguma coisa aí que você vive num contexto social, porque a gente tem as tribos aqui, aí pode ser entre amigos, entre familiares, né? Enfim. E aí essa mensagem diz que você vai poder enxergar o que não é para você. E que você tem apoio ancestral, a família estelar aqui, né, tem apoio ancestral para entender nesse aprendizado. Aí essa mensagem fala assim: quando você entender o que não serve para você, o que não é para você, automaticamente vai poder ficar mais claro para você também o que é para você. E aí você vai poder ir nessa direção. E esse momento ele representa a cura profunda de questões emocionais.
6 de copas, curando o passado, reescrevendo o futuro. Esse momento é uma bênção, porque vai permitir que as coisas possam ir numa direção melhor, através de algumas questões ficando mais claras para você. Eu afirmo que toda vida é sagrada. Só que a sua também é, né, Leão? E o seu caminho também. Ó, Leão aparecendo aqui, ó. Líder de si mesmo, As de Paus. Até vejo aqui esse As de Paus com esse Leão, falando muito sobre... Você também vai ter um reconhecimento maior de quem você é. Toda vez que a gente descobre uma coisa nova sobre a gente tem esse compromisso de atender, né, as nossas verdades nas nossas escolhas. Então, fica essa dica aí também. Aí, essa mensagem fala que vai ter uma forma de pensar que vai mudar em relação... Ó, As de Paus aparecendo o tempo todo aqui na mesa, com esse chakra do terceiro olho, né? Essa mudança do jeito de perceber alguma coisa. E essa mensagem fala para você celebrar isso. E aí vai ter muito uma conexão também com proteção. Vai ajudar a perceber alguma coisa que não colaborasse com o que você quer criar, com o que você quer viver. Sacerdotisa, no momento certo, na hora certa, o véu se levanta e você vai ver do que a gente está falando. Por agora, ó o ponto cego aqui, né, de novo. Por agora, confie nos lugares aonde você está sendo guiado aí. Tem coisa que você está ouvindo essa mensagem, mas você ainda não viu, você ainda não sabe. O 9 de copas aparece aqui para falar da realização de um sonho, mas essa realização nesse lugar dessa mensagem que está falando tanto sobre você perceber, você ver, você entender melhor uma coisa, é uma verdade que vai transcender uma ilusão, né? Uma crença limitante, um jeito de pensar que não atende mais, né? Não combina mais com o caminho que você pode andar, isso vai aparecer. Enxergar daquela outra forma estava atrapalhando o seu discernimento, então estava atrapalhando as suas boas escolhas. Então que bom que essa semana alguma coisa já se mostra, a mensagem fala assim, confie na mágica, e você vai poder se desprender de algo que estivesse te atrapalhando. Que bom, que ótimo. Orientação final para Leão essa semana. Eu tenho um sonho, um objetivo, um desejo ou certas habilidades de conquistar aquilo que eu quero. Essa é a questão principal que vai aparecer nessa semana para você, tá bom, Leão? Espero que essa leitura tenha te servido bem. Vamos passar agora para Virgem. Oi, meus queridos, tudo bem, Virgem? Vamos perguntar o que vem na sua direção essa semana. Lembrando que o link para o meu site de agendamento está na descrição do vídeo e o link para o clube de membros aqui do canal também. Vai lá participar. O que vem na direção de Virgem essa semana? Já sabemos que a sua leitura está conectada com a próxima, que é Libra, a balança aparecendo aqui na frente. Então já fica aqui na leitura para escutar Libra também. Mas essa carta da balança, ela fala para ser justo, né? Então tem alguma justiça divina ocorrendo essa semana. Observe a bênção de se permitir progredir, se permitir avançar, se permitir seguir em frente. A grande coisa sobre essa carta que fala hora de ir é que a gente se permite, a gente se dá a permissão. Então, isso ocorre, é tipo o resultado final, entendeu? Às vezes, como se chega nesse ponto aqui? Como se chega nesse ponto pode ser de várias formas diferentes para pessoas diferentes. Mas, então o universo alinha as estrelas, né? Mas essa semana que vem na direção de Virgem, essa coisa justa de você se dar permissão de progredir, seguir em frente. Então observe, veja isso como uma bênção, porque é. Olha lá. Energia de Vênus na mesa. Vai se dar a permissão de aguar o seu jardim. Entrega a doçura, prazer, alegria, amar a vida, fazer amor com a vida. Isso é justo, é justo. Isso é o justo das coisas. Você vai perceber um momento de encruzilhada.
E aí essa mensagem fala assim, vai perceber como você pode colaborar, ou o que colabora para aguar o seu jardim, permitir essa energia de Vênus gostosa que a gente viu aparecer aqui na mesa. E aí tem muito relação com chakra básico, elemento terra, ó, você se sentindo seguro, né? Você se sentindo seguro. Por que que a encruzilhada está aqui? Aí essa mensagem diz assim, toda encruzilhada, ela é um momento, toda encruzilhada ela ensina bastante a gente. Então é uma ótima oportunidade da gente ter essa flexibilidade de estar ensinável, e não significa que a gente vai virar a casaca, esquecer os nossos valores, mas a gente vai se abrir para enxergar aquilo que é tão diferente daquilo que a gente pensa ou de como a gente faz as coisas. Aí essa mensagem já falava assim, né? Tem muito sobre o se sentir seguro. Então essa encruzilhada vai poder te mostrar coisas sobre você através do outro, muitas vezes, sobre 3 de espadas, né? As dores e os enamorados. Os enamorados é uma carta acima de tudo que fala sobre escolhas, né? Escolhas a partir de... fazer escolhas a partir de amor. Então, essa semana tem alguma coisa que te dá a oportunidade de fazer escolhas. A gente já falava sobre você se dar permissão, né? Fazer as suas escolhas, ou então escolher você, né? Com essa coisa de se dar permissão. E essa energia muito de Vênus, de permitir as coisas mais felizes, mais agradáveis, mais prazerosas, mais fáceis também, mais confortáveis para você. E aí não se surpreenda se você vê pessoas, né, na sua direção, ou que te inspiram porque você percebe elas vivendo assim, ou porque você percebe através delas também, elas fazendo escolhas a partir de dor, e aquilo alimentando mais essa energia que causa dor, né? Então cabeça, ouvido, peito aberto para observar a vida te mostrando através do que cruza o seu caminho também essa semana, coisas que vão servir para isso, para te incentivar, motivar a fazer escolhas a partir de amor para você, aguar o seu jardim, se permitir sentir prazer, ser feliz, né? Tá bom, Virgem? Já falei que você vai ter um complemento à sua mensagem em Libra. Então continua aqui, bênção aparece de novo na mesa, bênção aparece novamente, e essa carta ela fala das nossas sensibilidades, né? Então é uma semana mais sensível para a Virgem, e muito do que a gente está falando você entende de uma forma, nas suas emoções, na sua sensibilidade, sabe? Vai falar mais com o seu coração, vai te acessar em alguns lugares mais sensíveis seus, não é só na racionalidade não. Muito bem, vamos seguir em frente, então vamos falar com Libra. Oi, Libra, bem-vindos! Vamos perguntar o que vem na sua direção essa semana. Lembrando que meu site de agendamento está aí na descrição do vídeo, também tem um link para o clube de membros, vai lá participar, tá? Libra, o que vem na direção de Libra essa semana? Serendipity, através do poder do acaso, o universo te guia para estar no lugar certo, hora certa, para poder concluir uma questão em aberto, Libra. Aí essa mensagem, ela fala que esse será um exercício de discernimento, onde o que vai significar esse concluir uma questão em aberto? Tá. Vai ser sobre você exercer no seu discernimento, você saber perceber. Você saber perceber, você vê a similaridade dessas duas cartas com essa mão aqui e essa mão aqui estão oferecendo, né? Dizendo eu sou confiável, né? E estende a mão. Aí essa mensagem fala: o exercício da conclusão é aberta, é você no seu discernimento. Então não é sobre o outro, quem o outro é ou deixa de ser, é sobre você agir com o seu discernimento. Você vai poder perceber coisas independente do que é a promessa de uma situação. A verdade é que você é capaz de perceber coisas que funcionam para você ou que não funcionam para você.
Essa coisa do serendipity aparece de novo com a carruagem, movimento positivo na direção de vitória. Essa mensagem fala que você vai ter a oportunidade de agir diferente e poder ver as coisas indo numa direção diferente. Em alguns momentos, você chamou negação de esperança. Então você veja, com a carta do discernimento, com a carta de esperança e a carta do 5 de paus aqui do conflito, dizendo assim, em alguns momentos as coisas foram se desenrolando e apostar nas possibilidades, negando algumas questões, né, sem o discernimento, é negação, não é permitir possibilidades. Vai ter a oportunidade de escolher fazer diferente. Tem coisas que você vai poder perceber, inclusive por conta de histórias que você viveu antes. Esse momento aqui, você pode, você consegue, ele é intenso, com esse 10 de paus aqui que mostra essa figura andando por cima do carvão aceso, né, mas ele é o seu ponto de entrada aí numa nova fase, a graduação. Então é uma bênção, é uma graduação e é uma bênção. Não julgue como, não se julgue, não julgue como a coisa acontece. Eu me beneficio com gratidão, desse momento, dessa oportunidade. É muito importante também. Essa mensagem fala, né, serendipity, através do poder do acaso, se permitir se ver no lugar certo, hora certa, para receber a oportunidade de concluir uma questão em aberto e graduar com discernimento, como a gente falava, né, o pajem de espadas aqui, ele fala sobre comunicação superficial, né? Então, assim, tem uma coisa nessa mensagem que diz, né, para você fazer as perguntas, né? Porque sabe que é o seu discernimento, não é sobre o outro, sobre as questões, é você, e o que você precisa, o que você aceita, e o que você não permite. Não é uma conversa de rigidez, nem de julgamento, até porque a rainha de espadas, ela é sempre justa, né? Mas você vai ter a oportunidade de lidar, muitas vezes, inclusive, com situações onde essa coisa assim do eu sou confiável, né? Tava muito na mão do outro. Tava muito na mão do outro a decisão que você tomasse pra você, por você, a direção que você ia ou que você não ia. Aí vem a sacerdotisa. No momento certo, na hora certa, você vai saber do que a gente tá falando, as coisas vão se mostrar. É pra você confiar em você e no seu caminho. É pra você confiar em você e no seu caminho. Você já tá fazendo, vivendo. Atravessar essa energia aqui é sinal de que você tá bem encaminhado, entendeu? Você está preparado para você se posicionar em relação às coisas como quem já se reconhece preparado. Teve alguma outra leitura aqui que eu não lembro qual é, que a gente falou assim, é para você estar nessa mentalidade de que eu já estou ganhando, já estou, né, num bom caminho, já estou em alinhamento. E quando eu já me reconheço numa boa posição, a minha forma de avaliar situações e as escolhas que eu faço é outra. Porque quando eu tô com medo de falta, pensamento de escassez, medo de ser errado, dúvida, confusão e etc., é outra percepção, é outro jeito de se conduzir, né? O que mais que eu posso falar sobre essa energia aqui? Essa coisa espiritual, ela aparece várias vezes aqui também. Sabia que era vocês que viriam. Então, ó, você vai ter a oportunidade de se posicionar, tá? Não tem uma receita igualzinha. Quanto mais verdadeiro você for com você mesmo e se ouvindo, a questão é toda essa, a graduação é essa. Não é sobre quem que vai te falar, como que você tem que pensar, o que você tem que falar ou não. Justamente não é esse o propósito, né? É justamente o contrário o propósito. É você em autoridade interna, usando o seu discernimento, fazendo as perguntas, tomando responsabilidade pelas suas escolhas. É toda essa a questão. Você entende? Então essas duas energias aqui, elas aparecem para falar, olha, esse momento ele é importante, porque chuva, trovão e vento são sinais de movimento e de limpeza daquilo que não só não atrapalha, como daquilo que não só não ajuda, como atrapalha. E essa energia aqui, ela vem falar de situações onde invariavelmente se viveria numa situação onde você dá mais do que você recebe. Então, de novo, não é para você andar com desconfiança do outro, tudo não. Minha cartomante falou que eu para falar não para todo mundo, só vai vir vilão na minha frente. Não. A questão principal é essa, Libra. Ouve o teu discernimento. Seja justo
na sua avaliação do momento. O que parecer justo para você, por você, na forma de lidar com as coisas, faça. Peça informação, né? Não deixe de perguntar, não deixe de saber. Meio Chapeuzinho Dourado, nossa, misturei duas histórias, não é à toa, tá? Chapeuzinho Vermelho com caixinhos dourados. Chapeuzinho Vermelho falando muito sobre essa dinâmica, né? Eu sempre me lembro daquela cena do lobo, né? Que ela fala, tá tentando ser convencida, ela tá percebendo que não é a avó dela, mas ela fica fazendo perguntas e o lobo fica respondendo o que ela quer ouvir, né? Pra ser convencida de que é a avó dela, de que não é um lobo. Então, use o seu discernimento. E a Caixinhos Dourado é uma história sobre buscar a medida certa das coisas, né? Como Caixinhos Dourados está conversando comigo aqui nesse momento. Também tem isso. Enfim, nesse momento que mais conversa comigo é isso. Não é sobre, na conversa, nas perguntas, na troca, não é sobre dar a chance de entender, né, o que é o discurso certo aqui para seguir em frente. É no seu discernimento, saber a proporção certa das coisas e escolher para você, por você. E a mensagem reforça que você já tem repertório para lidar com isso, tá? Aí, 6 de espadas. Seguir em frente, progresso. Você vai poder reconhecer esse momento como um momento de progresso versus como você viveu esse tipo de situação antes. E mantenha na sua cabeça essa ideia, né? O esforço. O que vale o esforço e o que não vale o esforço. Sem hipocrisia, tá? Sendo justo, inclusive, com você. E aí tem grandes oportunidades de livramento. Essas duas cartas. Eu ia falar, agora que caiu essa carta na mesa, eu tive certeza, tá? Libra, espero que essa leitura tenha te servido bem. Para marcar uma leitura particular comigo no pollination.com.br, link na descrição do vídeo. Beijo grande para vocês, boa semana e até a próxima.